Parece que não há liberdade para protestar no paraíso cubano. Quem diria, hein? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Dissidentes, artistas e jornalistas cubanos disseram no dia 30 de junho que agentes de segurança do governo da ilha vigiaram suas casas para impedir que eles comparecessem a protestos marcados por conta do assassinato de um jovem negro pela polícia. Ao menos 40 ativistas dissidentes foram detidos pela polícia, de acordo com o grupo de direitos de exilados Cubalex. Alguns deles foram liberados posteriormente. As convocações para atos na terça-feira, dia 30, foram provocadas por notícias da semana anterior de que a polícia matou um homem negro de 27 anos, Hansel Hernández. Uma mulher que se identificou como tia da vítima denunciou o assassinato nas redes sociais e pediu por justiça, atraindo atenção em meio aos protestos contra a violência policial e o racismo nos Estados Unidos. Nenhum eventual manifestante parecia capaz de comparecer ao local onde supostamente seria realizado o principal ato em Havana, que estava repleto de forças de segurança. Alguns disseram que o monopólio estatal de telecomunicações, ETEXA, cortou o serviço de internet por celular durante a noite anterior ao protesto. 3 dias após o ocorrido, o Ministério do Interior de Cuba emitiu um comunicado dizendo que a polícia estava perseguindo Hernández, que já cumpriu pena por outros crimes. Hernández, depois de cometer um ato de vandalismo, começou a jogar pedras contra os policiais enquanto era perseguido. Ele atingiu um policial no ombro, o que o levou ao chão, segundo a nota do Ministério. O policial então atirou contra Hernández após disparar 2 tiros de alerta. A nota do Ministério afirmou que o oficial teria agido em legítima defesa e sem intenção de matar e lamentou a morte do jovem. Cuba normalmente não comenta a detenção de dissidentes, o que lhes garantiria mais publicidade, mas críticos denunciaram o governo por não responsabilizar a polícia e iniciar uma investigação, especialmente por conta da rapidez na qual as autoridades cubanas condenam a violência policial nos Estados Unidos, fazendo, por exemplo, cobertura extensiva dos protestos do Black Lives Matter na imprensa estatal. Hoje, até mesmo o governo cubano sofre para tentar abafar a circulação de informações, mas é um fato que a ilha comunista se sustentou nas últimas décadas quase que exclusivamente em cima da propaganda oficial. E se houve algo que os comunistas se especializaram, foi em propaganda, uma arma que foi a mais poderosa usada por Fidel mesmo antes de conseguir tomar o poder. Segundo narrado no livro O Homem que Inventou Fidel, foi a partir de uma entrevista para o New York Times que Fidel construiu o mito do guerrilheiro rebelde e romântico. Fidel usou oportunamente a entrevista de 1957 para gerar engajamento para sua milícia, apresentando informações bastante duvidosas sobre como seus soldados eram bem-sucedidos na luta contra o regime. Castro conseguiu criar uma imagem cinematográfica da sua causa política. O repórter do New York Times também foi bastante generoso com as palavras escolhidas para descrever Fidel. Via-se olhando direto para os olhos castanhos de Fidel e ficou cativado pelo modo como eles brilhavam de inteligência e ousadia. Notou sua extraordinária eloquência e sua personalidade irresistível. Até a barba do rebelde, um conjunto incompleto de suíças negras esfarrapadas, o impressionou, embora não pudesse imaginar que ela se tornaria parte significativa de sua iconografia revolucionária. Porém, ao destacar a juventude de Fidel, quando escreveu sobre a entrevista e ao mencionar sua barba, os cabelos longos de seus seguidores e sua tentativa audaciosa de desafiar a ordem estabelecida, o repórter estava identificando os elementos essenciais do caráter rebelde de Fidel para os americanos, que muito em breve veriam sua juventude adotar algumas dessas características nos anos radicais e rebeldes da década de 1960. Embora atualmente as pessoas estejam cientes de quantos cubanos tentam improvisar uma fuga da ilha, provavelmente ainda será uma surpresa para muitos descobrir que nos primórdios do regime castrista, um expressivo número de americanos fugiram para Cuba. Desde o início da década de 1960, vários americanos desiludidos com sua terra natal e encantados com a promessa de um ideal comunista, fugiram para Cuba após a Revolução comandada por Fidel Castro. Como os aviões americanos normalmente não voavam para a ilha, o sequestro de aviões foi um meio que as pessoas usaram para chegar lá.
e ao aceitar sequestradores dos Estados Unidos, Castro poderia constranger e irritar seu arqui-inimigo, enquanto exigia dinheiro para devolver as aeronaves. Um período de 3 meses, em 1961, abriu a temporada de sequestros. Em 1º de maio, Antúlio Ramírez Ortiz embarcou em um voo da National Airlines de Miami com um nome falso e assumiu o controle do avião, ameaçando o capitão com uma faca. Ele exigiu que fosse levado de avião para Cuba, onde queria avisar Castro de uma conspiração para matá-lo, fruto de sua própria imaginação. Mas 2 sequestros ocorreram nos 2 meses seguintes e nos 11 anos subsequentes, 159 voos comerciais foram sequestrados nos Estados Unidos, conforme escreveu Brandon Ian Corner em seu livro The Skies Belong to Us, Love and Terror in the Golden Age of Hijacking. Os céus nos pertencem, amor e terror na era de ouro dos sequestros, em tradução livre. Os sequestros que terminaram em Cuba eram tão comuns, diz Corner, que em determinado momento os capitães das companhias aéreas americanas receberam mapas do Caribe e guias em espanhol caso tivessem que voar inesperadamente para Havana. Foi estabelecida uma linha telefônica direta entre os controladores de tráfego aéreo da Flórida e de Cuba. Houve até quem propusesse construir uma réplica do aeroporto de Havana, na Flórida, com o objetivo de enganar os sequestradores. Aviões brasileiros também foram sequestrados para Cuba em 1969. Teve até um caso bastante curioso de um Boeing 707 da Varig que conseguiu ser sequestrado 3 vezes em menos de 6 meses. Sim, o mesmo avião. Ele até foi apelidado de Expresso Cubano. Estava se tornando tão comum esse tipo de sequestro que alguns já diziam melhor sequestro do que desastre. Embora hoje pareça que algo assim só poderia vir de um surto coletivo, a verdade é que esse surto não é outra coisa senão um marketing muito bem planejado. Talvez até você já tenha sido alvo da propaganda cubana alguma vez na vida. Você provavelmente já ouviu aquela famosa frase repetida infinitas vezes pelo regime: hoje à noite, 500 milhões de crianças cubanas vão dormir na rua. Nenhuma delas é cubana. Essa frase, junto com a figura icônica de Che Guevara nas camisetas, dão o tom da publicidade castrista. Após recapitular a importância dada pelos socialistas para o controle e manipulação da informação, não admira que até hoje eles busquem a todo custo manipular o público externo e interno para fingir que coisas triviais como o confronto de criminosos com a polícia não existem dentro do paraíso socialista. Ditadores inescapavelmente precisam nutrir uma imagem artificialmente boa de seus regimes. Isso era verdade na URSS e no Brasil de 64, e continua a ser verdade nos regimes chineses, cubanos e correlatos. Pro azar dos déspotas, porém, a cada dia fica mais difícil conseguir filtrar e controlar a livre circulação de informação. Nada mete mais medo em um déspota que um celular com câmera e acesso à internet nas mãos de um indivíduo livre. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por JJ Liber e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!